Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos nos achegando, nos aconchegando para iniciarmos mais uma aula. Estudarmos hoje o 12º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Já estamos encaminhando aí para a reta final dessa carta. Quem sabe aí teremos mais um quiz, mais uma daquelas competições que nós fizemos na última carta lá dos Tessalonicenses. Então, vamos ver se nós conseguimos fazer mais uma para vocês no final dessa carta também. E dando sequência aqui no ensino que vem sendo feito. Semana passada o Marcelo falou sobre a ceia, sobre a ordem no culto, coisas muito importantes. A igreja de Corinto ela tinha muitos problemas na organização do culto, alguns problemas sobre o uso dos dons, a forma que os dons eram utilizados. A igreja, Paulo já havia falado antes, não faltava dom nenhum para eles. Eles tinham todos os dons. Mas mesmo assim, mesmo uma igreja com todos os dons e com o Espírito se manifestando de diversas formas nessa comunidade, ainda assim era uma igreja que desagradava ao Senhor na forma como eles utilizavam os seus dons. Então, tem muitos ensinos aqui. Esse é um capítulo que eu gosto muito. Então, a gente tem bastante a ler e a aprender com Paulo. E, primariamente, para que o Senhor possa abençoar e conduzir a nossa leitura bíblica, tradicionalmente, nós sempre começamos nossas aulas com uma oração. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã, Pai, neste momento, te pedimos o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, para conosco. Pedimos que o Senhor venha nesta manhã, Pai, de domingo, visitar cada família, visitar, Pai, cada irmão, cada um que está ali, Pai, necessitado em seus lares, visitar, Pai, as casas onde as pessoas estão enlutadas, Senhor, e venha trazer o conforto, venha trazer, Pai, aquele refrigério que somente o Senhor pode nos dar. Eu te peço, venha visitar os leitos de UTI, visitar a Laís, Senhor, o Marcelo, a Cláudia, venha com a Tua forte mão, Senhor, fazer a Tua vontade sobre as nossas vidas. Eu te peço para que nesta manhã, durante este estudo, durante esta leitura bíblica, Senhor, que o Senhor possa mediar os nossos saberes, que o Senhor possa estar conosco, Pai, em cada um desses lares, abençoando para que nós possamos ler as Sagradas Escrituras, Senhor, e através delas nós possamos aprender mais de Ti, pois sabemos que o Senhor se revela a nós, Pai, através da Tua Sagrada Escritura, Senhor. Então eu te peço neste momento, Pai, abençoa esta leitura, é isso que eu te peço, te agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Vamos para o texto, que o tempo ruge. Eu vou ler a primeira parte do capítulo, do verso 1 até o verso 11. Então, acerca dos dons espirituais. Paulo diz à igreja: Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro,
O mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé, e a outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um ele dá o poder de realizar milagres, e a outro a capacidade de profetizar. A outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Então, irmãos, Paulo está, logo no primeiro momento aqui desta carta, ele está falando exatamente sobre a ignorância acerca dos dons. Sobre para que eles são dados, para que servem os dons. O Espírito concede dons ainda hoje? Será que, da maneira que Deus e o Espírito Santo agia na igreja primitiva, ele ainda age hoje? O que são esses dons que Paulo está dizendo? Então ele está trazendo para nós um ensino de que o Espírito ele age de formas múltiplas, de formas diversas, e a cada um ele vai dando um dom. Essa palavra dom vem de uma raiz grega que é carismata, da mesma raiz de caris, que é graça. Então graça, dom é manifestação da graça de Deus, porque o dom vem da nossa palavra do latim, da mesma palavra de dádiva, é um presente. Então, o Espírito concede presentes, concede os seus dons. E esses dons, eles têm propósito, eles têm utilidade, eles têm, dentro da vida comunitária da igreja, esses dons, eles têm um lugar separado, um lugar especial para eles. E aí o Paulo fala, não quero que sejais, na minha versão fala confusos, em algumas versões vai falar ignorantes, acerca dos dons. Por quê? Porque eles vinham de uma tradição pagã. A igreja de Corinto, uma igreja onde muitos gregos, muitas pessoas vindo das tradições, das religiões gregas dentro daquela comunidade, e vindo daquelas tradições pagãs de idolatria a ídolos, e a pessoa que tinha algum tipo de poder especial, tinha algum tipo de manifestação especial dentro daquela cultura, ela também se tornava um ídolo. Ela também tinha um lugar de destaque. Nosso contexto de hoje, eu falo das figuras carismáticas, né, de alguns líderes evangélicos que, através de um dom, de uma capacidade, de algo que ele se diz capaz de fazer, e eu não estou colocando aqui em dúvida ou em xeque se esse dom é de Deus ou não, não é nada disso, mas a partir deste dom, e se alguém tem um dom, ele vem de Deus, não importa qual que é o dom, porque o Espírito concede dons aos homens. Isso é ponto pacífico, porque o Paulo fala que existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Então, se existe um dom, ele vem de Deus. Se existe algo de bom, algo de fabuloso que um homem possa fazer, é Deus que é a raiz deste dom. E a pessoa pode usá-lo para benefício próprio. Ela pode usá-lo para se engrandecer. Ela pode usar este dom para poder, de alguma forma, se autopromover através deste dom. Então, o que o Paulo está falando é exatamente, olha, vocês eram pagãos e eram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Eu quero agora que vocês compreendam que ninguém pode falar pelo Espírito de Deus amaldiçoando a Cristo.
se não pode ser o Espírito de Deus e estar amaldiçoando a Cristo. E da mesma forma, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, e Ele é, a não ser pelo Espírito. E não apenas dizer, porque tem uma questão no dom, porque o dom ele tem uma manifestação prática. Ele não é subjetivo, ele é objetivo. Quando a gente fala sobre a manifestação dos dons, a gente vai ler aqui as listas que Paulo fala, que são apenas exemplos. A gente pode discutir se só existem esses dons que Paulo está falando, ou se existem outros, mas fato é que o próprio Paulo ele tem 3 listas diferentes de dons, e nenhuma das 3 listas bate umas com as outras. Em 1 Coríntios 12 ele tem uma, em Romanos 12 você vai encontrar uma outra lista, outra descrição de dons, e em Efésios tem uma outra lista também, já um pouco diferente também. Então, Paulo aborda esse tema de dons em outras cartas para outras igrejas. Em nenhuma dessas cartas você tem uma lista precisamente idêntica umas com as outras. Então, o que o Paulo está trazendo é que o dom ele tem um caráter objetivo. Não é subjetivo, não é algo que eu não posso, que é impossível de você aferir. Porque o dom ele é dado com um propósito. A gente vai ler mais para frente no capítulo. O dom tem um propósito, o dom tem um objetivo. Então, não é uma coisa simplesmente subjetiva, é uma coisa que você consegue perceber, olhar. É algo a ser feito. Quando eu falei domingo passado sobre vocação, ser vocacionado para um fim, para fazer, desempenhar uma função, o Espírito, ele nos vocaciona, ele nos comissiona. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto ele me ungiu. Ungir vem dali no mesmo sentido de dar poder, capacitação, condição. E como é que ele capacita e ele condiciona? É dando dons. Através dos dons, através dessas manifestações que ele vai concedendo, isto é a capacitação, a forma que o Espírito tem de capacitar os homens para desempenhar a vocação deles, aquilo para o qual eles foram chamados. Então, os dons são dados para que nós possamos exercer a tarefa que Deus nos confiou. E é para isso que os dons servem. Então, eles têm um caráter objetivo. E aí, quando ele fala que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito, é interessante que quando ele fala de Jesus é o Senhor, ele usa uma palavra grega, Kyrios, que aí não é apenas, quando ele fala Jesus é o Senhor, é como se Jesus fosse realmente o dono, o soberano sobre tudo. Então, ninguém pode chegar a esta constatação de que Jesus é soberano se pelo Espírito não foi confiado, não foi convencido. Então é só o Espírito que pode levar o homem a este lugar, a esta constatação de que Jesus Cristo é o Senhor, de que é Ele e através dele, é dele e por Ele que são todas as coisas. E aí isso é um papel do Espírito em nós, e existe aí a disputa sobre se o Espírito convence quem ele quer ou se nós temos alguma participação aí de decisão neste convencimento. Isso é uma discussão para outro fórum, acho que não cabe aqui. O versículo 4, Paulo diz: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós.
É sutil esse versículo 4, 5 e 6, mas Paulo está fazendo uma alusão à Trindade, porque ele fala, existem tipos diferentes de dons, mas o Espírito, e aí ele está falando sobre o Espírito Santo, é a fonte de todos eles. O Espírito é a fonte dos dons. E aí ele fala, existem tipos diferentes de serviço, formas diferentes de servir. Mas o Senhor, e aí ele usa a palavra Kyrios, a mesma palavra com que um pouquinho para trás ele se referiu a Cristo, que fala que Jesus Cristo é o Senhor, e ele fala, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. E é legal esse paralelo de existem tipos diferentes de serviço, formas diferentes de servir, mas o Senhor para quem nós servimos é o mesmo. E aí a gente traz quando Cristo ele fala, estive nu e me vestiste, eu estava com fome, deste-me de comer, estava com sede, deste-me de beber, estava nu e vocês me vestiram. E aí os apóstolos falam assim, mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso para o Senhor? E ele fala, quando fizestes para um desses meus pequeninos, para mim me fizestes. E aí existem formas diferentes de servir, mas a gente sempre tem que entender que o nosso serviço é um serviço como se fosse para Deus. Nós servimos os nossos irmãos, servimos o nosso próximo como quem serve a Deus. A gente dá um café da manhã, que é uma coisa tão passageira, uma coisa tão simples, porque eu dei o café agora para a pessoa, daqui a pouco ela vai estar com fome de novo, mas eu estou servindo aquele café porque ninguém mais está fazendo, e estou servindo como quem serve o próprio Cristo, como quem está dando aquele pão e aquela garrafinha de café com leite ou de chocolate, como quem está servindo o próprio Cristo. Então é isso que ele está falando. E aí depois ele fala sobre Deus. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Então, Deus é múltiplo. Os dons são múltiplos, as manifestações do Espírito são múltiplas. O próprio Deus, na sua existência eterna, e aí nós acreditamos em Trindade, então acreditamos que Deus ele é trino desde o início, desde a criação, desde a eternidade. Então, a Trindade de Deus, ela revela esta multiplicidade. Ela é um mistério que nós não podemos explicar. Porque nós não explicamos Deus. Deus não é alvo do nosso conhecimento para ele ser apreendido pela nossa mente. Mas Deus ele é algo que nós devamos experimentá-lo, relacionar-se com ele. E através desse relacionamento com Deus, a gente começa a perceber que Deus é múltiplo. Deus não é uno. Deus não é meu, ele é nosso, o Pai é nosso. E a gente começa a perceber que ele age na nossa comunidade, com a gente age de uma forma, mas quando você vai numa comunidade do lado, ele está lá agindo também, de uma forma completamente diferente. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O verso 7 começa, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito, para o benefício de todos. Então, aqui está já o propósito do dom. Paulo já começa a traçar um propósito para a utilização dos dons. Então ele fala, a manifestação do Espírito é concedida para cada um de nós, mas é para o benefício de todos, é comunitário. O dom é para o serviço comunitário. O dom é dado para servir ao outro. O dom não é para benefício meu. Apesar de muitas vezes a gente ter algum tipo de benefício oriundo deste dom, mas o propósito do dom é servir o nosso próximo. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro,
o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. Essa mensagem de conhecimento especial é algo debatido sobre o que seria este conhecimento especial. Se seria a nossa vocação, a nossa inclinação para alguns temas. Eu sempre me vi como alguém muito inclinado para as exatas. Sempre gostei de matemática, física, sempre gostei de ciências exatas. E da onde que vem esta inclinação para as ciências exatas? Da onde que surgiu isto? Isso é um dom de Deus. Então, este dom que é essa mensagem de conhecimento especial, pode ser que ele está falando sobre esta inclinação que as pessoas têm para algumas áreas, e nessa área que nós temos ali uma total inclinação para desempenhá-la, é ali que está a nossa oportunidade de servir a Deus e ao próximo. Então, Paulo está falando sobre isso. Alguns vão acreditar, vão dizer, e é uma possibilidade, eu não estou descartando também, que a mensagem de conhecimento especial possa ser exatamente o que nós comumente chamamos de revelação. Quando você está num local, num ambiente, você está numa igreja e de repente Deus te revela algo, você tem na sua mente ali uma mensagem de um conhecimento que você não tinha como chegar até ele sem nenhum tipo de revelação divina. E aí você tem essa mensagem de conhecimento especial, esta revelação. Pode ser esta passagem aqui. É interessante porque eu tenho uma experiência com o dom da revelação, porque eu não tenho dom de revelação. Deus não me separou para isso, para passar revelações para ninguém. Mas uma determinada feita, estava na igreja pregando e do nada eu ouvi alguém me falando alguma coisa. Eu olhei até para o lado para poder olhar e ver se tinha alguém perto. Não tinha ninguém perto de mim, eu estava pregando e eu ouvi alguém falando alguma coisa para mim. Eu falei assim, mas como que pode ser isso? E aí a mensagem era exatamente sobre uma das irmãs que tinha na igreja. A irmã estava com as malas prontas para ir embora de casa. Já tinha largado, já tinha desistido do marido e tudo, estava com as malas prontas para ir embora de casa. E a irmã estava quietinha no canto dela lá, amuada. Notava-se que ela estava bem amuada, mas no canto dela. E eu peguei e falei assim, não, é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. Aí continuei o meu caminho e fiquei continuei a pregação e tudo. Quando eu fui no final do culto, aquilo ardia tão forte dentro de mim, que eu falei, eu vou ter que ir lá falar com ela, porque senão eu vou ficar com isso na cabeça, eu não vou dormir mais, eu vou ter que ir lá falar com ela. Aí eu fui falar com a irmã, para ela, se ela estava desistindo da família dela, que não era para ela desistir, que Deus ainda podia fazer a obra que ela tanto orava e tanto pedia para ele fazer. A irmã desabou a chorar. Não tinha como eu saber daquilo. Eu não tinha nem contato com aquela irmã, nem intimidade eu tinha. E aí eu falei assim, talvez esse seja aqui o dom do conhecimento especial. Eu não tenho esse dom. Por que eu digo que eu não tenho esse dom? Porque isso nunca mais aconteceu. Isso foi um feito único. E aí quando a gente volta aqui no verso 7, que fala, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Sabe aquela passagem de que se a gente não fizer, as pedras clamarão? Então, através de mim, naquele momento, as pedras estavam clamando. Através da minha vida, naquele momento, o Espírito queria entregar uma mensagem para alguém que estava desatenta, com a cabeça muito bagunçada, não conseguia ouvir a pregação, não conseguia prestar atenção na leitura bíblica. Ele tinha que, de alguma forma, chegar naquela pessoa. E ele falou assim, eu vou usar esse tonto que está aqui, que estava disponível. E aí a camisa, o maior dom de todos é o dom de estar disponível.
Então ele usou quem estava ali, quem estava disponível. E eu tive essa experiência com Deus, com o Espírito, falei com aquela mulher, isso nunca mais se repetiu na minha vida. Eu falo, eu não tenho este dom, mas se o Espírito quiser, a gente está aqui para qualquer obra e para qualquer tipo de trabalho que ele nos comissionar. Na sequência, o mesmo Espírito dá uma grande fé, o dom da fé, mas não a fé que a gente fala de fé salvífica, que é aquela que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ele está falando daquela fé, aquela fé capaz de produzir maravilhas. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. E a ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isto é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. É interessante quando ele fala sobre a capacidade de profetizar, porque nós pensamos, eu vim de uma tradição pentecostal, e sempre imaginamos o dom da profecia como se fosse o dom da revelação. Tanto que quem leva revelações na igreja é chamado de profeta, ou que está levando uma profecia. Mas quando a gente se debruça sobre a Bíblia, e a gente olha para a atividade principal dos profetas, a atividade que os profetas estavam desempenhando o tempo inteiro, e aí nós começamos a perceber que a maior parte do tempo ele não está adivinhando o futuro. Ele até fala do que vai acontecer no futuro, mas ele fala do que vai acontecer no futuro olhando para o presente. Ele olha para o presente e fala assim, isso está ruim. E aí ele fala assim, lá na frente vai ficar pior. São raras as passagens onde a gente encontra os profetas falando sobre um futuro sem nenhum tipo de embasamento no presente. E a maior parte do tempo, o que os profetas estão fazendo na Bíblia? Eles estão denunciando. Então, quando ele fala do dom da profecia, a capacidade de profetizar, ele está falando da denúncia de todo e qualquer tipo de pecado, de injustiça, de prática injusta que leve à morte. Então ele está falando exatamente de qualquer tipo de opressão. E aí isso é o dom da denúncia, de denunciar. A gente sempre fala assim, existem profetas hoje, nos moldes dos profetas do Antigo Testamento não existem mais, porque aquele profeta era um papel social que ele desempenhava. Nós tínhamos lá o rei, o sacerdote e o profeta. Nesse tripé era construído a sociedade judaica, porque você tinha um líder político, você tinha o sacerdote, que era o representante do povo para com Deus, e você tinha o profeta, que era o representante de Deus para o povo. O profeta ele tinha o papel, a função, a incumbência de levar para o povo a voz de Deus, e a voz de Deus era sempre, na maioria das vezes, uma fala de advertência e de denúncia, de expor o que está errado, expor as coisas erradas. Então, o que está falando aqui de profecia não tem nada a ver com a revelação. O que pode ser que seja a revelação é o outro dom, como eu falei, que era a mensagem de conhecimento especial. Então, o Espírito está concedendo a cada um, ele está distribuindo todos esses dons, essas capacidades para as pessoas, sempre levando em conta que o propósito de Deus em tudo isso é exatamente o bem de todos, o benefício de todos. É um propósito comunitário. E aí Paulo vai falar agora sobre a questão do corpo. Ele vai comparar a igreja, vai comparar com um corpo, um organismo. E exatamente isso tem tudo a ver com a questão dos dons. Por quê? Porque
Os dons são para a edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de Igreja Batista Betel. Eu estou falando da edificação da noiva de Cristo, que estará ataviada perante Ele lá na consumação dos séculos. Esta noiva que está em várias igrejas, são pessoas fiéis a Deus, que estão em diversas igrejas, é para a edificação deste corpo que os dons servem. E os dons estão sendo dados e distribuídos pelo Espírito para poder capacitar aqueles que o Espírito comissionou. Todos aqueles que o Espírito chamou, Ele não só chama, Ele também nos dá condições para que nós possamos exercer a obra que nos foi confiada. Então Deus não faz trabalho pela metade. Ele chama, mas Ele também capacita. Vamos seguir a nossa leitura? O verso 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus e alguns são gentios. Alguns são escravos e alguns livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, eu não sou parte do corpo porque eu não sou mão, acaso, por isso, deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Então, exatamente a analogia do corpo que Paulo vai trazer para falar sobre a igreja, sobre a comunidade de fé. E não apenas uma comunidade de fé, mas falar sobre a noiva do Cordeiro. Então, entender a igreja e não a instituição. Então, vou falar de novo, não estou falando de instituição, da instituição Igreja Batista Betel. Eu estou falando da Igreja de Cristo como um todo. E aí, entender que a igreja ela funciona como um corpo e cada um tem uma função diferente. Então, nós temos as igrejas mais reformadas, históricas, em algumas vezes elas se colocam um pouco arrogantes quanto a detentoras do conhecimento e do saber. E aí essas igrejas estão em um público que geralmente essas igrejas tratam mais com pessoas de classe mais média alta para alta. E aí essas igrejas elas falam muito, uma das doutrinas do calvinismo é da depravação total. Eu falo, por que ele fala tanto de depravação total? Filho, ele está lidando com um monte de gente que já se acha bastante. Então eu tenho que lembrar ele a todo momento que ele não é ninguém. E sem Deus não somos nada.
Então ele está falando o tempo inteiro de depravação total. É quase que monotemático. Se você ouvir Paulo Júnior, Paul Washer, esses caras que são dessa linha. Mas dentro do contexto dele, é adequado. Dentro daquele ambiente que eles estão, ele não pode falar para uma igreja universalmente. Ele vai falar para a igreja dele, para a comunidade dele. E ali faz todo sentido. E é necessário aquele tipo de discurso. Quando nós trazemos o nosso contexto mais periférico, e aí nós vemos que as igrejas que mais se proliferam na periferia são as igrejas pentecostais. E alguém vai falar assim, por que a igreja pentecostal é o que mais cresce na periferia? A própria teologia pentecostal, ela empodera as pessoas. A própria teologia pentecostal, o culto pentecostal, ele é feito através da manifestação de dons. Então, a gente está num culto, o irmão lê a palavra bem, então vem aqui ler a palavra. A irmãzinha que sabe orar, que ora muito bem, o dom dela é orar, ela é do círculo de oração, ela vem aqui para conduzir a oração. A irmãzinha que tem o dom da goela de canarinho, então ela vem aqui cantar um louvor, porque esse é o dom dela, cantar muito bem. E aí, através da manifestação dos dons, o culto é formado como um todo, e todas aquelas pessoas participam daquele culto. Então eu falo, isso é lindo, isso é necessário. Dentro do contexto deles é muito necessário. Um contexto onde eu pego uma pessoa eu vou pegar o exemplo dos meus pais. Então minha mãe é doméstica. Então eu pego a minha mãe que é doméstica, aguenta um monte de desaforo lá na casa da patroa dela, tem uma vida bem difícil, mas quando ela chega na igreja ela tem voz. Na igreja ela pode falar. Na igreja ela é respeitada. Então lá ela foi empoderada. E aí aquele empoderamento faz toda a diferença para uma visão saudável dela mesma. O meu pai é um pedreiro, então na maioria dos lugares ele é só um pedreiro, alguém que eu contratei para levantar um muro, para fazer uma reforma, alguma coisa do tipo. Mas dentro da igreja não, dentro da igreja ele tem importância. Para a obra ele vai todo maltrapilho, porque ele estraga bastante roupa a trabalhar com construção civil. Mas na igreja ele está bem vestido, todo de social. Então é a oportunidade que ele tem de poder se vestir bem e ir para um lugar. Então o corpo todo está sendo edificado. Cada um no seu papel, cada um na sua função, cada um no seu ambiente, no seu contexto, na sua comunidade. Então existem diversas linhas teológicas de diversos tipos. A gente fica num esforço gigante de tentar fechar e casar com falar assim, essa aqui é a verdade absoluta. Eu falei assim, não, a Bíblia é múltipla, tem um monte de coisas que dá para a gente tirar dela, e todas essas teologias têm algo de errado e algo de certo, inclusive as reformadas. Então todas têm algo de proveitoso e algo que nós temos que deixar de lado, mas entender que todas estão servindo para a construção do corpo de Cristo dentro das suas comunidades e dos seus ambientes. Por isso que nós não podemos ficar importando coisas sem nenhum tipo de critério de outras igrejas ou de outras comunidades, porque aquilo funciona no contexto deles, funciona na comunidade deles. Nós não somos a comunidade deles, nós somos a nossa comunidade. Então nós temos o nosso modo Betel de fazer as coisas, temos o nosso jeito Betel de conduzir a nossa vida de fé, nossa prática cristã. E aí nós temos também que entender que, diante da nossa especificidade, nós ainda assim fazemos parte do corpo como um todo. E que todos eles, dentro das suas particularidades, também fazem parte do corpo juntamente conosco. Então é sobre isso que eu queria falar. Continuando a leitura, Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois, os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam os outros,
os que têm o dom de liderança e os que falam em diferentes línguas. Essa lista que Paulo está fazendo, ela não é uma lista hierárquica, ok? Não é uma hierarquia, não é uma questão de carreira de fé, não. Fazer um plano de carreira da fé, não é isso. Ele não está colocando um dom acima do outro, ele não está colocando um cargo, uma função acima da outra. Ele está simplesmente falando desses dons. Por que eu digo isso? Porque se nós formos pegar essa mesma lista lá em Efésios, ela já vai estar diferente. Se nós pegarmos essa mesma lista, quando Paulo trata lá em Efésios, Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Evangelistas nem aparece na lista de Coríntios. Outros para pastores, que também não aparece. Na verdade, a palavra pastor como uma liderança cristã, ela só aparece aqui nesse texto de Efésios. Outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Eu não consegui parar de ler porque eu amo essa passagem, ela é linda. Então, o propósito dos dons, olha só, novamente, Paulo, em Efésios, Paulo já está muito mais velho, né? Já é uma das últimas cartas, já são uma das cartas das prisões de Paulo. E aí ele pega e ele já fala o propósito dos dons, para preparar o povo santo para a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, os dons de liderança que são colocados aqui, então, para edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Isso é profundo demais. Mas então, acho que fica claro que Paulo não está fazendo uma ordem hierárquica, não é uma questão de hierarquia. Ele está falando dos dons e ele está falando exatamente por que ele fala dos apóstolos, porque é o exemplo mais próximo que ele tem, ele mesmo é um apóstolo. Essa palavra grega apóstolo, muito discutida se existem apóstolos hoje ou não, e o que é muito desnecessária a discussão, porque apóstolos no sentido estrito, no sentido limitado, se limita aos apóstolos que foram aqueles comissionados por Cristo na Bíblia. Mas a palavra apóstolo, ela é o equivalente grego da palavra em latim missionário. Então, quando ele está falando do apóstolo, o apóstolo é a quem foi confiada uma missão, é quem foi comissionado para fazer algo. E nesse sentido, todos nós temos esse comissionamento. Todos nós recebemos de Deus esta vocação para fazer algo. Então, a discussão se existem apóstolos hoje ou não é completamente desnecessária e ela se fundamenta mais no fato das pessoas utilizarem hoje o papel, o posto, o cargo apóstolo para poder reivindicar uma supremacia em cima dos outros do que realmente na validade do dom mesmo. Porque, de novo, esta é a minha leitura. Isso aqui não são cargos, isso são funções. Cargo é algo que te dão e você não perde. Cargo, um general, ele tem cargo de general, inclusive, se ele for para a reserva, ele continua sendo general, ele continua reivindicando o título general, porque é um cargo. Isso aqui que está sendo colocado aqui são funções que essas pessoas estão desempenhando dentro da comunidade. Então, o apóstolo recebeu o comissionamento, sai lá fundando igrejas,
o que para nós hoje é um missionário. Então ele sai fundando igrejas. Então, enquanto ele está desempenhando este papel, ele é um apóstolo. Parou de desempenhar, ele não é mais um apóstolo, porque é função, não é cargo. Se não é cargo, então não existe hierarquia. É horizontal. E ele vem em segundo os profetas, aqueles que foram chamados por Deus para denunciar as injustiças. E nós temos diversos profetas de Deus no nosso tempo hoje. Em terceiro, os mestres, aqueles que foram chamados para ensinar. Então aqui nós temos a nossa escola bíblica dominical, nós temos um corpo de professores e todos eles desempenhando um papel de ensino. E estamos aqui, sendo tratados por Paulo, somos professores. Por quê? Porque Deus nos deu este dom e nos chamou para que nós possamos levar este conhecimento das Escrituras para as pessoas. Eu sempre conto essa história para os meus alunos do Vida e Missão, que tem um fato muito curioso em eu ser professor hoje, porque quando eu era ainda um jovem, acabado de chegar na igreja, a igreja que eu vim, dava-se muito valor para o dom das línguas estranhas. Então, colocava ali um valor gigante, exacerbado sobre o dom de línguas estranhas. E aí, quem vinha, era natural que fosse ficar buscando o dom. Por quê? Se você não tem o dom, você não tem utilidade dentro da comunidade. Então eu quero me encaixar, eu preciso ter aquele dom. E eu fiquei por meses, orando e pedindo o dom de línguas para Deus. Ia para monte, fazia jejum, fazia um monte de coisa e nada do dom de línguas vinha. Chegaram até me ensinar regrinhas, macetes para o dom de línguas vir mais alto, para ficar falando glória repetidamente e rápido, aí a língua ia embolar e você ia falar em línguas estranhas. Nada funcionou comigo, nada. Eu falo porque Deus não queria isso para mim. E aí um dia estava eu numa oração no monte que a gente fazia lá na Zona Norte. Lá tinha bastante mato, então dava pra gente fazer essas orações no monte. Numa madrugada, e estava eu lá sentado, já meio frustrado, porque pedia dom para Deus, Deus não me dava, Deus não me dava, Deus não me dava. Aí de repente veio um irmão na minha direção, assim, no meio do escuro, e veio, irmão Henrique. Eu falei assim, eita Deus, é hoje que eu recebo o dom de línguas, é hoje que Deus vai resolver essa questão comigo. Deus está mandando te dizer. Eu falei assim, já estou esperando, pode falar, já estou aqui, estou esperando. Que Ele está te dando um dom. E eu falei assim, eu sabia, Deus, eu sabia, você deve deixar sem saber, sem resposta. Ele falou assim, o dom de ensino. Eu falei, poxa Deus, professor? Eu estou pedindo dom de língua, você me dá dom de professor, é isso mesmo? Mas olha só que coisa engraçada, porque foi através disso, foi através deste insight, desse aviso que aquele irmão falou assim, ô Henrique, não é por aí, você não é desses, você não vai nesse caminho, é por aqui. Que aí eu comecei a me interessar muito mais por ler a Bíblia e por estudar a Bíblia, e eu comecei a desempenhar esse papel naturalmente dentro da igreja. As pessoas começaram a perceber que eu conseguia entender o que estava escrito na Bíblia, e não era uma coisa fácil, porque era a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, uma linguagem terrível para poder a gente entender. E Deus foi me colocando no lugar que Ele quis, que Ele queria para mim. Então, o dom, ele está exatamente neste lugar onde Deus está nos capacitando para desempenhar o papel, a tarefa que Ele nos confiou, que Ele nos chamou para desempenhar. E aí na sequência ele fala depois os que fazem milagres e os que têm dom de cura. Os que ajudam os outros, ajudar o próximo
é um dom. Os que têm dom de liderança, talvez aqui a gente pode entender os nossos pastores, se eles, quando eles são líderes, tem pastor que é líder, tem pastor que não é, mas o dom de liderança e os que falam em diferentes línguas. No capítulo 14, o Paulo vai voltar um pouquinho na questão do dom de línguas, do dom das profecias, mas aqui ele encerra por aqui e ele fala: nós somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom da cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, eu vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Aí a gente já vai para o capítulo 13. Mas olha só, o Paulo ele traz para nós exatamente ali a diversidade dos dons e ele fala assim: nem todos vão desempenhar todos os papéis. Não dá para uma pessoa fazer tudo. No reino de Deus, o reino de Deus não é o reino dos exércitos de um homem só. Não é uma carreira solo. Não é simplesmente caminhar um caminho que eu vou caminhar sozinho. O reino de Deus é um reino de comunidade. É um reino onde o corpo ele é mais importante. Então, a edificação do corpo é mais importante. E aí, quando ele fala sobre buscar os dons mais úteis, deseje intensamente os dons mais úteis, muitas pessoas vão achar que é a questão da hierarquia, que tem dons melhores do que outros. Mas não. Quando ele fala dos dons mais úteis, são os dons que faltam. São aqueles dons que não tem na comunidade. E aí quando você é uma pessoa que você está atenta na comunidade, que você está olhando e observando que as coisas que estão acontecendo, aí você percebe que, poxa, tem uma deficiência ali. Você, Senhor, então me capacita para que eu possa ajudar a sanar aquela deficiência. Não é um jogo de consumidores. Nós não vamos na igreja consumir. Eu não vou na igreja consumir o culto, pegar lá na prateleira, escolher o sermão que eu quero ouvir. Não. Não é isso. É nós, enquanto comunidade, juntos, unidos e olhando e vendo aonde a nossa comunidade ela acerta e aonde ela erra, aonde tem muita gente trabalhando e aonde tem pouca. E aí eu consegui perceber que existem necessidades específicas na nossa comunidade e nós buscarmos em Deus dons e capacitações para suprir essas necessidades comunitárias. Então, o corpo ele está acima de tudo isso. Não existe hierarquia. Ninguém, a menos que você esteja assistindo muito Jogos Mortais, mas ninguém vai falar assim, olha, qual é o membro que eu posso me desfazer? Ah, eu vou escolher aqui um membro, o braço esquerdo eu não uso muito, vou cortar fora. Eu falei, não, ninguém faria isso. Cada um tem um papel, cada um tem uma função. Cada um de nós tem a oportunidade de servir. E só serve quem está disponível. Por isso que eu sempre falo, o maior dom de todos é o dom de estar disponível. Porque precisamos estar disponíveis para poder olhar para a nossa vida comunitária, olhar para a nossa comunidade, olhar para as nossas famílias e nós percebermos que nós podemos buscar em Deus capacitação para ser o agente de mudança. Podemos buscar em Deus condições para que nós possamos chegar a esses lugares onde a nossa comunidade às vezes tem dificuldade em acessá-los e falar assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, só quem está disponível pode orar ao Senhor desta forma. Amém, irmãos? Essa foi a nossa aula sobre dons.
Espero que estejam todos aí ainda. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos trilhar este caminho, para que nós possamos seguir este caminho, olhando para os dons que Deus nos dá, sempre com este olhar de que o dom é uma oportunidade, uma capacitação que Deus me deu para poder servir a Deus e ao meu próximo. Amém? Senhor, te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta aula. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar o discernimento, Deus, nos dar a coragem e nos dar, Senhor, a hombridade para que nós possamos olhar para a nossa comunidade, olhar, Senhor, para as coisas que nós achamos que não está como deveria, e que nós possamos buscar em Ti capacitação para que sejamos nós, Senhor, o agente desta mudança, para que nós possamos estar disponíveis para o Teu reino, disponíveis, Pai, para as pessoas, que nós possamos, Senhor, a não fugir daqueles que nos procuram em busca de ajuda, mas que nós possamos olhar para estas situações, Pai, como oportunidades de servir a Ti, Senhor, servindo ao nosso irmão. Então, Senhor, que o Senhor possa abençoar-nos nesta caminhada e neste propósito, Pai, para que nós possamos seguir, estando sempre disponíveis, Deus. Então é isso que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Um bom domingo a todos, bom almoço em família e nos vemos domingo que vem. Forte abraço.